Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. Hoje quero trabalhar com você um texto técnico, um tema técnico no processo da oratória. E um texto que eu entendo assim maravilhoso, dizendo que é o grande segredo dos locutores, apresentadores, das pessoas que falam muito bem e nos encantam com a boa utilização da sua voz. E o texto e o tema que eu trabalho com você hoje é leituras teatralizadas. Vamos a ele então. E o que eu fiquei de entregar para vocês hoje é um material chamado Leituras Teatralizadas. Principalmente para aquelas pessoas que tendem a falar muito depressa ou devagar, ou que falta vida, falta entusiasmo na fala. Você se lembra que eu fiz com vocês um trabalho chamado Califasia? Lembra da pergunta que eu fiz? Você vai hoje à cidade a cavalo com seu filho? E aí eu fazia pergunta e as pessoas não sabiam responder. Só que aí perceberam que eu destacava alguma palavra. Esse pequeno destaque fez toda a diferença até na percepção, até na recepção da informação. Se perguntava assim, você vai hoje à cidade a cavalo? Eu queria saber se era hoje. Você vai hoje à cidade? Eu queria saber sobre a cidade. Você vai hoje à cidade a cavalo com o seu filho? É claro que aqui eu estou exagerando, mas só para você perceber e lembrar do que se trata esse assunto. E para as pessoas que tendem a falar muito depressa, é um problema muito sério esse, porque o problema não é a pessoa falar depressa, o problema é outra pessoa entender aquilo que está sendo dito. Daí a importância desse jogo de variações, de a pessoa trabalhar com arte, com beleza, de forma tal que as pessoas possam entender exatamente aquilo que está sendo transmitido. E detalhe, quais são os problemas básicos relacionados a isso? E esse trabalho de leituras teatralizadas ajuda a neutralizar esses problemas básicos. Um deles é a tendência à linearidade. Há pessoas que falam de forma linear, ou seja, não dão vida à fala. E a leitura teatralizada, ela cria esse condicionamento, porque a partir da leitura a pessoa vai incorporando uma nova mecânica desse jogo de variações e depois transportar para a vida prática, ou seja, para a fala informal ou até formal, esse jogo de variações. Além disso, de forma linear, que gera a inexpressividade. A pessoa não expressa as emoções. Tais como, por exemplo, hoje eu estou muito feliz, hoje eu estou triste, hoje eu estou com raiva. Ou seja, se a pessoa não expressa as emoções na fala, a sua fala fica limitada. Ela não dá a potencialidade, toda a capacidade, a condição que uma boa fala pode e deve ter. Além disso, esse material, especificamente de leituras teatralizadas, eles ajudam na minimização dos problemas relacionados à voz e à fala. Um desses problemas é a tendência à linearidade, ou seja, aquelas pessoas que falam sem vida, de forma linear. Hoje estamos aqui falando sobre, um exemplo, estamos aqui falando sobre a importância da variação de voz, de volume e tonalidade para que a nossa voz e a nossa fala tenha vida. Ou seja, se eu falar assim 2 ou 3 ou 5 minutos, talvez nem aguente a ficar tanto tempo ouvindo, porque a tendência à linearidade, ela perde a expressividade, porque a pessoa não expressa as emoções de forma adequada. Como, por exemplo, hoje eu estou triste, hoje eu estou feliz, hoje eu estou com raiva. E quantas pessoas há que não dão vida à fala? Lembro lá do nosso trabalho da Califasia? Lembro, né? Aqueles pequenos destaques que fazem toda a diferença. É sobre isso que trata a leitura teatralizada. Além desses, outros problemas. Pessoas com problemas de dicção. A leitura teatralizada, ela implica que a pessoa fale e pronuncie todos os sons de todas as sílabas e de todas as palavras, que pronuncie os R's e os S's finais também. Assim a fala fica limpa, fica bonita. Além disso, pessoas que contam histórias. Se a pessoa não interpreta aquele personagem que foi chegando, depois fez aquilo, fez aquilo, daí a pouco então, você nem imagina o que aconteceu. Ou seja, a leitura teatralizada, ela condiciona a pessoa a ela se soltar, para que a sua história ganhe vida, ganhe força, ganhe uma conotação adequada em relação ao contexto. Os benefícios principais que eu percebi, até fiz uma pequena anotação aqui em relação a quem desenvolve uma boa fala a partir da leitura teatralizada. E começa com o aprimoramento da própria voz, da própria fala.
Também a pessoa passa a falar com técnica, propriedade, qualidade em toda e qualquer situação. Situações formais, situações informais. Quer seja numa reunião, numa palestra, numa exposição, numa aula, no momento que está dando uma entrevista lá, à imprensa de maneira geral, ou enfim, atendendo a um telefone, conversando formal com as pessoas, ou informalmente também. De qualquer maneira, na medida que a pessoa trabalha esse jogo de variações, ela começa a se preocupar com os pequenos detalhes. É sobre os detalhes que estamos aqui falando. Além disso, fortalece a assertividade, que é a expressão da forma em relação e também ao conteúdo. Porque a forma ela é tão importante quanto até o conteúdo. E a leitura teatralizada, ela te ajuda a fortalecer a forma de falar. Além disso, elimina os pequenos problemas de vícios, de linguagem, tá, né, tipo assim, certo, então, e aqueles sons de vogais continuadas. E é dessa forma, então, que você vai se condicionar para que a sua fala fique limpa, bonita, envolvente, cada vez melhor. Algumas pessoas já fazem isso com muita naturalidade, né? Talvez nem precisariam desse exercício. Mas, ao fazê-lo, eu sinto que você vai melhorar ainda mais, porque são pequenos detalhes que talvez você não perceba ainda. Daí, o convite é que todos vocês façam lá junto com o seu aliado esse exercício que eu vou compartilhar com vocês. 2 textos para fazer o exercício com você. Um deles é o texto chamado Pegadas na Areia. E outro exercício, Neste Novo Dia. Com esses 2 exercícios eu quero mostrar para vocês como é que você pode falar e trabalhar os detalhes. Então, como é que é feito esse exercício? Você vai ter acesso a esses textos. E, além disso, eu vou disponibilizar outros textos para que você possa fazer muitos exercícios. Então, a primeira ideia é a seguinte, você vai pegar o texto e você vai lê-lo. Aqui eu tenho o texto e que você vai ter acesso a esse exercício. A primeira ideia é que você faça uma leitura do seu jeito, da sua forma. Sem se preocupar com a interpretação, do seu jeito, da maneira como você acha que o texto deve ser lido. E é comum acontecer isso. Eu vou ler apenas um trechinho, porque eu não vou gastar todo o tempo lendo o texto inteiro. Vou deixar para fazer isso no final. Então, o texto é o seguinte. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor. E através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que passava, percebi que eram deixados pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro era o do Senhor. Percebe? Eu estou usando de forma adequada a pontuação, as pausas, a respiração de forma adequada, mas lendo, simplesmente de acordo com as regras gramaticais. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso aborreceu-me deveras. E perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo todo o caminho. Mas notei que, durante as maiores atribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da vida apenas um par de pegadas. Não compreendo porque nas horas que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste. O Senhor me respondeu: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas da tua prova e do seu sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu te carreguei nos braços. Ver aí, mas não tem nenhuma marcação de texto. Então a ideia é que você tenha lá um lápis, de preferência um lápis, e que você então comece a fazer um trabalho. Agora fizemos as marcações da respiração, das pausas. E agora vamos trabalhar o outro lado, que talvez seja o grande segredo dos locutores, apresentadores de televisão, atores, atrizes, as pessoas que encantam nos palcos, dão vida à fala, expressam as emoções. Que é justamente o destaque que você vai dar àquela palavra. Lembra? Você vai hoje, então hoje você riscaria embaixo num grifo, você está grifando. Se você estiver no seu texto, você pode colocar lá em negrito, quando estiver preparando a sua fala, porque assim você vai ter aquele destaque, naquele momento, naquele lugar que você sinalizou, você vai destacar. Que pode ser um destaque relacionado a volume, ou a tonalidade, ou ao volume e a tonalidade juntos, ou até você em algum momento falar um pouco mais devagar, que é um destaque que você dá em relação ao contexto como um todo. E assim fazendo esse jogo de variações da sua voz. Então, agora vamos fazer o seguinte. Eu estou lendo aqui, uma noite eu tive um sonho. Não tem destaque aqui. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor. Sonhei que estava andando na praia. Então você vai experimentando e a sua sensibilidade vai dizer
qual é o lugar certo que você vai destacar? E pode ser até que não tenha nenhum destaque. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor. Eu destaquei um pouquinho na praia, então na praia eu vou destacar. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor. E através do céu passavam cenas da minha vida. Eu li, agora vamos ver. E através do céu passavam cenas da minha vida. Poderia ser, e através do céu passavam cenas da minha vida. Ou talvez, através do céu passavam cenas da minha vida. Eu penso aqui, na minha sensibilidade, que fica melhor destacar, e através do céu passavam cenas da minha vida. E assim na sequência, para cada cena que passava, percebi que eram deixados pares de pegadas na areia. Para cada cena que passava, então eu destacaria, para cada cena que passava, percebi que eram deixados pares de pegadas na areia. Destaco aqui pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro era do Senhor. Um era o meu e o outro era do Senhor. Destacaria o outro. Percebe? Estou fazendo rapidamente, porque com o tempo você vai lendo 2, 3 vezes até você perceber qual é aquele lugarzinho que você acha que merece destaque. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, quando a última cena da minha vida passou diante de nós, poderia ser isso. Quando a última cena da minha vida passou, não. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, eu destacaria, quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, sem destaque, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas. E notei que muitas vezes, eu destacaria, muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas. Destacaria um par de pegadas. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Eu destaco aqui então, mais difíceis e angustiosos do meu viver. Mais difícil eu destaco. Isso aborreceu-me deveras. E perguntei então ao Senhor. Tem destaque, ao Senhor. Senhor, tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo. Senhor, bem forte aqui, o Senhor, estou com raiva. Isso aqui é hora de você expressar uma certa indignação. Senhor, tipo assim, pô cara, você pisou na bola comigo, não? Então você está meio indignado, meio com raiva. Senhor, tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo. Sempre comigo. Todo o caminho. Tu andarias sempre comigo todo o caminho. Não ficou legal. Senhor, tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo todo o caminho. Não. Tu andarias sempre comigo todo o caminho. Então tá, eu corto aqui e coloco todo o caminho. Destacaria todo o caminho. Mas não, percebe, quando você está fazendo, você vai vendo uma vez, outra vez, assim, por isso que é importante você ler várias vezes. Eu fiz isso de propósito, claro, só para mostrar para você que uma vez que você riscou, não vai seguir aquele risco inicial. Perceba que talvez você tenha errado, talvez seja melhor destacar uma outra palavra, e assim o texto vai ficar mais bonito ainda. Mas notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da vida apenas um par de pegadas. Opa, esse um par está destacado aqui, já vem assim, olha, está aqui me chamando, destaca eu. Não compreendo porque, nas horas que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste. Mais necessitava de ti, então eu destacaria. Não compreendo porque, nas horas que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste. O Senhor me respondeu. Meu precioso filho. Aí é Deus falando, então tem uma outra interpretação. Solene, forte. E agora é hora de você interpretar outro personagem. E esse texto é legal porque ele tem 3 personagens. É a pessoa falando, o narrador, depois tem você, a pessoa com raiva, depois o Senhor falando. Meu precioso filho, eu te amo. Opa, esse eu te amo fica legal, eu te amo. E jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Da tua prova e do teu sofrimento. Destaco aqui, da tua prova e do teu sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, opa, esse um par de pegadas está chamando, me destaque aqui, né? Ele está pedindo. Foi exatamente aí que eu te carreguei nos braços. Foi exatamente aí, exatamente aí eu destaco, que eu te carreguei nos braços.
Agora, você tem marcado com sinais verticais e horizontais embaixo do texto. Agora eu vou ler, claro, para exercício, esse texto todo usando as marcações que eu fiz. Mas já perceba a diferença. Então vai ser assim. Pegadas na areia. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor. E através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que passava, percebi que eram deixados pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro era do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes, no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso aborreceu-me deveras. E perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo, todo o caminho. Mas notei, aqui errei de novo, porque eu deixei a marquinha antiga aqui, não risquei direito. Vou fazer agora do jeito que eu fiz a nova marcação. Perceba a diferença. Tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo todo o caminho. Mas notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da vida apenas um par de pegadas. Não compreendo, porque nas horas que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste. O Senhor me respondeu: meu precioso filho, eu te amo, e jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu te carreguei nos braços. É claro que você vai ler uma, duas, três vezes, e de preferência até que você exagere na interpretação, até que você chegue lá no patamar onde você trabalhe com toda a leveza, a insustentável leveza de ser da Clarice Lispector, não é? É você falar com propriedade, com beleza, com, enfim, com classe. Então eu vou dar assim um toque sem exageros, mas de maneira sutil. Porque essa é a forma que você vai transportar depois para a sua fala todo esse jogo de variações. Daí a importância de um exercício simples e fantástico chamado leituras teatralizadas. Vou então agora interpretar, ler do meu jeito, claro, cada um faria do seu próprio jeito, mas sem exageros, mas de maneira tal que o texto vai ficar bonito ao final. Acompanhe, então. Pegadas na areia. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor, e através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que passava, percebi que eram deixados pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro era do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso aborreceu-me deveras, e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo todo o caminho. Mas notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da vida apenas um par de pegadas. Não compreendo, porque nas horas que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste. O Senhor me respondeu: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu te carreguei nos braços. Espero que você tenha gostado desse exercício, desse material tão útil que tem ajudado muitas pessoas no brilho das suas aulas, palestras, exposições, por meio da utilização adequada da sua voz e sua fala, expressão das emoções, dando vida à fala. Se você gostou, compartilhe com as pessoas que você acha que vão se beneficiar. E também quiser saber um pouco mais, participar de alguns trabalhos que a gente possa desenvolver, mentorias, cursos, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer muito grande, sem compromisso, obviamente, falar com você. Nosso telefone é 3488-1200, aqui em São Paulo é o 011. E também o nosso site, www.passadori.com.br, ou no Insta, @passadori_comunica. Um abraço
e até o nosso próximo programa. Até lá. Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.